Jai Shri Radhe, pela misericórdia de Shri Guru e Gauranga, no Hridaya Mandir, o templo do seu coração, estamos retomando o estudo do Shri Upadeshamrita e do Néctar da Instrução e do Essência de todos os conselhos. Srila Gurudeva escreveu apresentando os comentários de grandes acharyas Vaishnavas, o Shri Upadeshamrita. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada escreveu o Néctar da Instrução e os discípulos de Srila Gurudeva, prestando um serviço inestimável a toda a comunidade mundial de Vaishnavas, transcreveram as palestras que Srila Gurudeva deu sobre praticamente cada frase do Néctar da Instrução de Srila Prabhupada. Então, estamos diante de um marco histórico, né? Esse livro, A Essência de Todos os Conselhos, é um marco na história do Gaudiya Vaishnavismo contemporâneo, em que um grande Mahabhagavad, o Tama Mahabhagavad, ele vem trazer a mesma luz que antes tinha sido distribuída indiscriminadamente por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj vem trazer essa mesma luz para a obra e para os ensinamentos de Srila Rupa Goswami. Como o Gurudeva está analisando o verso Jistai Sabhava Janitai Vapushai Chadoshai Naprakritatam Iha Bhakta Janasya Pashed Ganga Basam Nakalubud Buddha Pena Pankai Brahma Dravatam Apagat Chatinira Dharmai. Que é aquele verso em que Srila Rupa Goswami identifica características importantes do Vaishnava puro. Porque o Vaishnava puro está sempre sob o regime, vamos dizer assim, da sua consciência de Krishna, da sua posição consciente de Krishna original. E, deste modo, ele não se identifica com o corpo. E, semelhante devoto, não deve ser encarado do ponto de vista materialista. De fato, devemos fazer vista grossa ao fato de um devoto ter um corpo nascido de família inferior. Como o exemplo clássico é Srila Haridas Thakur, que nasce numa família de muçulmanos. Mas Shri Advaita Acharya, uma vez ele faz uma reunião e convida todos os brahmanas, todos os Vaishnavas. E como é comum em grandes reuniões de Vaishnavas, em grandes satsangas, ele deve colocar alguém no assento do Vaishnava Sênior. A página é 64. Então, a tradição, a etiqueta pede que, se você está fazendo uma reunião, satsanga, sadhusanga, você vai colocar o Vaishnava Sênior no assento de reverência, de respeito. E aí ele convida Haridas Thakur. E quando ele faz isso, alguns brahmanas da região ficam revoltados, porque eles veem Haridas Thakur como apesar dele cantar o santo nome, dele ser respeitado, ainda assim, algumas daquelas pessoas viam Haridas Thakur como um muçulmano. Mas Advaita Acharya, ele até ouviu o argumento de Haridas Thakur. Haridas Thakur falou assim: mas eu
eu sou muito baixo e caído, nasci numa família de muçulmanos, uma família de mlechas, eu não posso ocupar o lugar de um verdadeiro Vaishnava. Mas aí Advaita Acharya falou, não, você é superior, inclusive aos Chaturvedi Brahmanas, aqueles Brahmanas que conhecem a fundo todos os 4 Vedas, que praticam rituais perfeitamente. Você é superior a todos aqueles que estão experimentando a existência humana, porque você é o exemplo daquele que vive a perfeição da forma humana de vida, que é a Samadhi, Prema Bhakti. Você está experimentando amor por Krishna. Então aí Haridas Thakur teve que ceder a solicitação de Advaita Acharya. E aí Srila Gurudeva também menciona a esse respeito Gurudeva está comentando sobre como o próprio Srila Raghunath Das Goswami no primeiro verso do Manashiksha fala Guru Goste Gostala Ishu Sujane Busuragana, que mesmo os Brahmanas vivendo em Vrindavana não devem ser desonrados. Eles talvez não sejam unidirecionados a Krishna. Talvez às vezes eles também adorem Vishnu, ou Vaikuntha, ou Dwarkadisha. Ou eles adorem Vishnu, Vaikuntha, Dwarkadisha e Krishna no mesmo nível. Mas não tem problema. Eles estão mantendo alguma forma de adoração. Por isso não devemos desonrá-los ou ofendê-los de alguma maneira. Mas não podemos conviver com eles porque eles não estão na linhagem de Rupa Goswami. Mas se nós dissermos para eles assim, vão embora daqui, nós não podemos estar intimamente ligados a vocês, isto é muito ofensivo e isso prejudicará a nossa bhakti. Aqueles que acham que a consciência de Krishna está limitada a um certo setor ou a um certo segmento de devotos estão equivocados. Aqui Gurudeva está se referindo, está pontuando, no caso, a questão da ISKCON e da Gaudiya Mata, Eles acham que os membros da ISKCON são fidedignos e os membros fora da ISKCON não são. O que vai acontecer então? Agora, hoje em dia, vemos essa mentalidade comum e isso vai criar um grande problema para quem pensa dessa maneira. Então, Gurudeva pede para o devoto continuar lendo, porque o devoto está lendo a seguinte frase: aqueles que pensam que a consciência de Krishna está limitada, é limitada aqueles que pensam que a consciência de Krishna é limitada a uma certa extensão de terra, em geral, tem a tendência a encarar os aspectos externos do devoto, como se dizia, eu sou um devoto da Gaudiya Mata, eu sou um devoto da ISKCON. Mas até onde nós sabemos, você pode ser um devoto de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Você não pode ser o devoto de uma instituição, não é? Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, International Pure Bhakti Yoga Society. Você por algum motivo está afiliado a uma dessas organizações. Mas na verdade, a consciência de Krishna não se limita a essas organizações
Em todas as organizações onde se reúnem Vaishnavas, você vai encontrar Kanishta Adhikaris, Madhyama Adhikaris e Uttama Adhikaris. Devotos Kanishta Adhikaris que não prestam o devido respeito aos Vaishnavas e que têm fé, a fé deles está voltada especialmente para a deidade no templo, mas que não entendem a posição elevada dos Vaishnavas. Sem a bênção de um Vaishnava, a gente não pode adorar Thakurji, mas eles não entendem isso. Os Madhyama Adhikaris, eles entendem que existem essas três classes de Vaishnavas, segundo o seu momento de evolução. Existem aqueles que são novatos, aqueles que são intermediários, como eles próprios são, e aqueles que são, devotos elevadíssimos. E eles sabem cultivar a amizade com essas três categorias de devotos, de maneira que cada uma dessas categorias se sinta estimulada, se sinta satisfeita. Eles sabem servir ao Mahabhagavan, e eles sabem evitar os Mayavadis ou todos aqueles membros da sociedade cuja companhia é desfavorável à bhakti deles. E também, logicamente, os Mahabhagavats. Você vai encontrar Mahabhagavat onde quer que haja um agrupamento de Vaishnavas, especialmente na terra do Dharma, Índia. Então, Gurudeva pergunta: qual é o significado de uma certa extensão de terra? Aí o devoto responde: um pedaço de terra, os Estados Unidos, a Europa, um território. Esta é a nossa terra. Aí Gurudeva fala: eles devem compreender essas coisas, esses temas, e se fizerem assim, se compreenderem essas coisas, serão Vaishnavas sinceros, qualificando-se para pregar e para receber honra. Mas para isso eles precisarão mudar esta mentalidade, ver com outros olhos. Porque, por exemplo, você pode falar, os devotos da ISKCON, mas Srila Prabhupada é um devoto da ISKCON, Srila Govinda Maharaj é um devoto da ISKCON, Srila Radha Govinda Maharaj é um devoto da ISKCON, e Srila Bhakti Swarupa Damodara Goswami Maharaj é um devoto da ISKCON. E todos eles são Vaishnavas puros. 2 deles partiram desse mundo em Samadhi. Da mesma forma que Prabhupada partiu em Samadhi, que Srila Gurudeva partiu em Samadhi. Da mesma forma que Haridas Thakur nasceu numa comunidade de muçulmanos. Da mesma forma que Rupa Goswami e Sanata Goswami serviram por tantos anos ao governante muçulmano, ao governador muçulmano, Nawab Hussain Shah. Então, o que diferencia um verdadeiro Vaishnava de um Avaishnava? Essa que é a questão. Aí Gurudeva pede para o devoto continuar lendo, que eles em geral têm essa tendência a olhar só para os aspectos externos do devoto. Esses neófitos, incapazes de apreciar o serviço elevado do devoto avançado, procuram trazer o Mahabhagavat para a sua plataforma. Aí Gurudeva fala assim: o que significa isso? Os neófitos pensarão: o Mahabhagavat também está na minha plataforma, eu sou invejoso e ele também é invejoso, eu sou ladrão e ele também é, ele não é nada mais do que eu, ele não está acima de mim. Aí o devoto fala assim: tudo que eu pense, todos deverão pensar da mesma maneira que eu. Também os devotos pensarão, diz Gurudeva, eu posso controlá-lo também. Estas são ofensas enormes.
Aí Gurudeva pede para o devoto continuar lendo. Nós experimentamos essa dificuldade ao propagar esta consciência de Krishna em todo o mundo. Infelizmente, estamos rodeados por irmãos espirituais neófitos. Então existem problemas em todos os campos, em todos os acampamentos. Se você vai para o acampamento ISKCON, para o acampamento Gaudiya Mata, o acampamento Shri Chaitanya Saraswati Mata e assim por diante, milhares de acampamentos Vaishnavas, você vai encontrar irmãos, você vai estar envolvido por irmãos espirituais neófitos e de repente você vai ser um dos irmãos espirituais neófitos, né? Aí Gurudeva fala assim, ele usa esse termo, neófito. Eles não conhecem todas as etiquetas, todos os protocolos, muito menos todos os siddhantas. Eles não sabem o que vem a ser um Vaishnava. Eles apenas ouviram um mantra, mas realmente ainda não são Vaishnavas, Madhyamadikaris, e é por isso que eles fazem tantas loucuras. Swamiji experimentou isto. Ele viu que certos irmãos espirituais brigavam um com o outro sem honrar os Vaishnavas de classe superior. Eles não compreendiam o que Swamiji estava fazendo. Alguns de seus irmãos espirituais o criticavam. Por isso ele adverte seus discípulos para se manter afastados daquelas pessoas. Por isso, tenham cuidado. Então, Srila Gurudeva, além de ser Yogacharya, né, além de ser de fato e de direito um grande santo Vaishnava, ele tem a mesma percepção prática de Srila Prabhupada. Onde quer que você esteja, ele está querendo dizer para nós, como Prabhupada também, onde quer que você esteja, você deve observar as coisas e você deve ser sempre seletivo. Né? A história se repete. Né? Antes, ele pede para o devoto ler mais um trecho do livro de Prabhupada, que não apreciam as atividades extraordinárias da difusão da consciência de Krishna no mundo todo. Né? Devotos que não apreciam as atividades extraordinárias da difusão, da propagação da consciência de Krishna no mundo inteiro. Eles simplesmente tentam nos trazer para a plataforma deles e procuram nos criticar de várias maneiras. Aí Gurudeva fala, a história está se repetindo. A mesma coisa volta a acontecer. Por isso nós devemos ter cuidado a esse respeito. Devemos cuidar para evitar essas coisas. Né? Aí o devoto continua lendo. Nós, como se diz, lamentamos muito pelas atividades ingênuas e o pobre fundo de conhecimento dessas pessoas. Uma pessoa dotada de poder que esteja realmente ocupada em serviço íntimo ao Senhor não deve ser tratada como um ser humano comum, pois, segundo se afirma, a menos que ela tenha sido dotada de poder pelo próprio Krishna, não poderá espalhar o movimento da consciência de Krishna no mundo todo. Quem critica um devoto puro comete ofensa. Vaishnava aparada. Então, primeiro criticaram o devoto puro que, entre aspas, transgrediu as regras do comportamento bramínico, do comportamento védico até. Porque a classe dos brahmanas na Índia, inclusive alguns Vaishnavas, não tinham a coragem de vir para o Ocidente
Porque o Ocidente é Mlecha Loka, né? Que o Ocidente é o lugar, é a área no planeta Terra onde nascem as pessoas que estão, na maioria das vezes, condenadas ao ciclo de samsara, né? Como o Gurudeva falava, a Bogadesh, né? Ele falava Bogadesh e Dharmadesh. Ele dizia que o Ocidente é Bogadesh, é a terra onde todos estão buscando Boga, todos estão buscando Bhukti, todos estão buscando prazer, né? No Ocidente, o meu umbigo é o centro de toda existência. No Ocidente, eu quero controlar todas as pessoas, eu quero explorar tudo que existe, né? Eu quero criar a minha própria filosofia, eu quero pregar a minha própria filosofia, né? Então isso é o Ocidente, Bogadesh. Agora Bharatabarsha, o que resta de Bharatabarsha chama-se Dharmadesh, Sadhanadesh, a terra do sadhana, da vida espiritual, a terra da verdadeira religiosidade do ser humano. Aí Gurudeva fala, quando alguém critica um devoto puro deste modo, comete uma ofensa, né? Gurudeva está repetindo as palavras de Prabhupada. Isto é algo muito destrutivo e perigoso para aqueles que desejam evoluir em consciência de Krishna. Fazendo isto, não poderão evoluir. Onde há inveja e visão mundana, visão material, fatalmente se comete ofensa. Por isso, às vezes, acharyas como Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, aparecem neste mundo. Isso o Gurudeva está falando. Porque mesmo entre os chamados devotos, os chamados Vaishnavas, às vezes acaba dominando o regime da inveja, da cobiça, né? Porque essa é uma influência muito forte, como se diz, estimulada pelos três modos da natureza material, pelo condicionamento das almas condicionadas. Aí o devoto continua lendo. Uma pessoa não pode obter nenhum benefício espiritual se ofende os pés de lótus de um Vaishnava. Todos, portanto, devem ter muito cuidado para não ter inveja de um Vaishnava dotado de poder ou um Shuddha Vaishnava. Aí Gurudeva comenta: ninguém deve ter inveja, nem um resíduo de inveja. Devemos sempre ter cuidado, não sejamos invejosos. Sejamos liberais. Procuremos honrar a todos. Não apenas devemos tentar, mas devemos sim honrar todos os Vaishnavas. Não é só tentar honrar, mas honrar mesmo. Não os critiquem. Se vocês não conseguirem conviver com eles, sem problema, mas não os desonrem. Se você souber de algum Vaishnava que esteja agindo de maneira imprópria, por exemplo, correndo atrás de prostitutas ou se misturando com a sociedade mundana, não conviva com ele, mas não o desonre. Caso contrário, as más qualidades dele virão para você. Aí Gurudeva também, o Prabhupada também fala, e o devoto, o discípulo de Gurudeva lê, também é ofensa considerar que o Vaishnava dotado de poder é objeto de ação disciplinar. Né? O que significa isso? Pergunta Gurudeva, e o devoto responde:
Na verdade, os Vaishnavas devem ser honrados em todos os casos. E nunca devemos ter uma atitude crítica em relação a eles. Este não é nosso dever. Eles todos pertencem a Krishna. E Krishna cuida de cada um deles. Não é nosso dever criticar ou censurar esses Vaishnavas dessas maneiras. Então, aqui o devoto faz um comentário em cima da pergunta de Srila Gurudeva. Forte, né? Bem fortinho. Aí Gurudeva repete um trecho do livro de Prabhupada dizendo: um objeto de ação disciplinar. O que significa isso? E o devoto responde especificamente: Prabhupada afirmou antes que uma pessoa dotada de poder que esteja realmente ocupada no serviço íntimo ao Senhor não deve ser tratada como um ser humano comum, pois se afirma que a menos que ela seja dotada de poder por Krishna, não poderá propagar o movimento da consciência de Krishna. Por isso, esta parte do texto está falando do Uttama Bhagavat. Semelhante pessoa não deve ser considerada nosso objeto de disciplina. Pelo contrário, essa pessoa é diretamente dotada de poder pelo Senhor Supremo. Aí Gurudeva, falando com sarcasmo, diz: você deve controlá-los usando regras e proibições disciplinares, dizendo assim para eles: venham, nós criamos algumas regras que vocês deveriam conhecer. Shukadeva Goswami, venha. Você primeiro precisa se vestir, em vez de andar nu, passar tila no seu corpo e usar tulasi mala. Caso contrário, nós não ouviremos o seu Harikatha. E vamos mandar que você saia daqui. E também controlar Haridas Thakur, dizendo para ele assim: Haridas Thakur, você aceitou algum guru? De quem você tomou a iniciação? Que ele vai dizer, ele vai sorrir e dizer que ele não sabe nada. E então o neófito vai querer controlá-lo. Por isso, não deem instruções ou conselhos ao Uttama Bhagavat se vocês quiserem conquistar algo, e não procurem controlá-lo. Eu sei que o Kanista Adhikari quer controlar o Madhyama e o Uttama. Às vezes, por sua ignorância, os Madhyama Adhikaris também querem exercer seu controle. Swamiji me disse, em tom de muita preocupação: agora estou sendo controlado. Tantas pessoas querem me controlar. Ele me confidenciou suas preocupações, inclusive algumas que não posso revelar aqui, mas devemos tomar cuidado. Então aqui Gurudeva também está insinuando, como nós já vimos em outras, em alguns relatos dos textos sagrados, que os Vaishnavas superiores, muitas vezes eles têm encontros secretos, né? Como por exemplo, quando Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada foi a Bhuvaneshwar no templo, para a inauguração do templo de Shri Krishna Balaram, mantido por Srila Govinda Maharaj. Ele estava num estado de saúde, na sua lila de enfermo, muito avançado, e os discípulos providenciaram um hotel super chique, 5 estrelas, com um cômodo bem arejado, enfim. Mas Srila Prabhupada falou: não, o que eu vou fazer no hotel? Eu quero ficar com o meu Govinda. Então Srila Prabhupada, apesar da saúde debilitada, ele ocupou um quartinho do lado do kutir do seu discípulo querido. E eles, por 17 dias seguidos, eles se reuniram em segredo. Claro que todos sabiam que eles estavam reunidos
mas eles se reuniram só entre eles, né? Então quem seria esse Vaishnava que teve o privilégio de estar com seu Gurudeva ao longo de 17 dias, 24 horas vezes 17? Quem seria? Né? Então, há muitas coisas que nós, trilhando o caminho de Bhakti, não podemos entender. Da mesma forma que Srila Bhakti Swarupa Damodar Maharaj. Ele uma vez fez um depoimento visitando o Mandir, a mata do nosso querido Gurudeva. Ele fez um depoimento explicando, revelando como, quando Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada entrou em Samadhi, entrou em Nitya Lila, se não fosse pela orientação de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, eles não teriam sabido fazer nada para honrar aquele momento glorioso da partida de seu Gurudeva. Eles não sabiam fazer nada da cerimônia, né? Então Srila Gurudeva os orientou em tudo, como deve ser, quais são os ingredientes da cerimônia, como deve ser o Samadhi, como deve se tratar o corpo do Acharya, né? Tudo feito pelas mãos de lótus de Srila Gurudeva, né? Então, a consciência de Krishna não é necessariamente o que nós vemos no mundo exterior. A consciência de Krishna é o que nós vemos no nosso mundo interior, quando o Gurudeva nos dá os olhos, né? Como o Gurudeva explica em um de seus livros transcendentais, que o discípulo verdadeiro, ele deve desenvolver, ele deve treinar os seus olhos internos, né? Ele deve treinar os seus olhos internos. Então é uma constante necessidade de nós nos, como se diz, nos refugiarmos no nosso próprio íntimo, à medida que nós cantamos o Santo Nome, que nós praticamos o nosso sadhana, que nós realizamos o nosso seva, que nós convivemos com os Vaishnavas, né? Então é sempre, como Srila Bhakti Shaktivedanta Goswami Maharaj falava assim, que vida espiritual é auto-investigação e não investigação do outro, né? Nós não devemos agir como detetives dentro da missão entre nossos irmãos e irmãs, né? O que acaba sendo algo comum, porque muitos de nós somos neófitos, então a gente é capaz de cometer a gafe de olhar para o externo e confundir as coisas, né? É como Srila Gurudeva comenta eu acho que é no próprio Harmonia. Ele fala assim, você vai assistir o Harikatha de um sadhu, e aí quando você chega no templo onde o sadhu está hospedado para dar o Harikatha, você começa a olhar à sua volta, e você olha para o Vyasasana e você pensa assim, está mal decorado, a cor que eles colocaram não combina com o ambiente do templo, tem que fazer guirlanda para botar no Vyasasana, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquele quadro está assim, esse quadro tinha que estar aqui, não ali. E enquanto você está vivendo toda essa história no seu íntimo, então você está perdendo a verdadeira consciência de Krishna, né? Porque a verdadeira consciência de Krishna está, sobretudo, em ouvir o que o sadhu, que o Vaishnava superior tem a dizer, né? Pode estar pegando fogo à sua volta, mas se o Vaishnava superior continua pregando, você, né? Qualquer que seja a condição, você pode estar num palácio todo de mármore, ou você pode estar sentado no chãozinho de terra de Vrindavan, né? Mas para você realmente
conquistar o coração do seu Gurudeva, o coração de Krishna, né? Como um discípulo de Srila Prabhupada relata, que ele escreveu uma carta para Srila Prabhupada preocupado com alguns irmãos dele que haviam assumido a posição de liderança na missão e que não estavam dando muito bom exemplo e que ele não conseguia compreender por que Prabhupada os colocava naquelas posições. Aí Srila Prabhupada respondeu que, na verdade, esse discípulo que escreveu essas palavras, ele devia entender que a verdadeira consciência de Krishna, de um Vaishnava ou de uma Vaishnavi, é medida por quanto de humildade e tolerância ele realmente demonstra na sua vida cotidiana. Que, na verdade, esse discípulo que escreveu para Prabhupada também reclamava que às vezes os devotos líderes podiam ser muito truculentos e muito controladores, e aquilo perturbava a comunidade. E Srila Prabhupada responde dizendo isso: você vai realmente saber que você está avançando em consciência de Krishna, que você está mergulhando no verdadeiro oceano do néctar da consciência de Krishna, quando você for realmente humilde e tolerante. E aí Prabhupada também diz que a verdadeira grandeza de um Vaishnava não é que ele se torne um líder por ele estar há tantos anos praticando a consciência de Krishna e ser por isso considerado sênior, ele se torna um líder carismático. Não é isso. A verdadeira beleza de um Vaishnava é que ele se mantém humilde e tolerante diante de todas as circunstâncias. E isso aqui também está sendo abordado de outra maneira, né, de outra perspectiva, mas o assunto é sempre o mesmo, que você precisa levar a sua vida espiritual entre você e você mesmo, ou você e você mesmo, né? As circunstâncias externas, mesmo em situações como você está na companhia dos seus irmãos e suas irmãs espirituais, elas vão sempre trazer o mesmo desafio. Como você vai reagir? Né? Como você vai reagir? Então, se você reagir, especialmente se você reagir, né? Se o seu senso crítico reagir a alguma coisa que está no ambiente, alguma coisa que alguém expressa por palavras ou por atitudes, então você vai ter que voltar para a primeira lição, que sempre vai ser a lição mais importante, né? Trinada Pisa Nitina Tarora Pisa Rishna Amanina Manadana Kirtanya Subhamani. Como, só para terminar o encontro de hoje, outra história de Srila Prabhupada na Holanda, começo da missão dele na Holanda. Os devotos tinham muito pouca experiência de qualquer coisa, e Srila Prabhupada ia realizar uma cerimônia de iniciação. Mas tudo que os discípulos de Prabhupada ali na Holanda providenciaram estava muito errado. Em nada havia alguma coisa que servisse. Por exemplo, eles, em vez de trazer frutas inteiras para a cerimônia de fogo, eles trouxeram frutas picadas, né? Eles fizeram várias coisas assim que não daria para utilizar na cerimônia de fogo. Enfim, eles fizeram uma verdadeira confusão. E Srila Prabhupada
começou a tentar corrigir a situação. E aí, na época, quando os devotos no templo, na Holanda, e em outros lugares também, quando eles viam situações assim de muita tensão, eles falavam para o devoto que estava promovendo a tensão: por que você não canta Hare Krishna? Então Srila Prabhupada estava ali, e havia um rapaz que estava visitando há poucos dias, mas que já tinha percebido isso, né? Toda vez que tinha um problema, ou tinha uma situação assim meio desagradável, alguém dizia para alguém: por que você não canta Hare Krishna? Aí Prabhupada estava assim, né? Tentando descobrir um meio de harmonizar aquela situação toda, e falava com um, falava com o outro. Aí esse devoto, esse rapaz que estava visitando, né, era bem grande assim, forte, ele chegou para Prabhupada e falou assim: por que o senhor não canta Hare Krishna? Aí Prabhupada pegou a japa mala dele, pegou a bolsinha de japa, botou a mãozinha dentro e começou a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. E ficou cantando Hare Krishna, né? Trinata Pisu Nityana, né? Ele viu que através daquela pessoa, a única coisa que ele podia fazer era cantar Hare Krishna, né? Então, a consciência de Krishna é um mistério para aquele que guarda segredos. Mas a consciência de Krishna é um livro aberto para aquele que revela todos os segredos para seu Gurudeva. E que, ao revelar os seus segredos, os seus problemas, suas dificuldades, suas dúvidas, aos pés do seu Gurudeva, ele fica completamente leve, né? Então, no fundo, sempre consciência de Krishna, vida espiritual, vai ser vida interna, energia interna, né? Porque toda vez que a gente usar os sentidos externos, se a gente não tiver purificado esses sentidos completamente, então a gente vai poder estar incorrendo no risco de ofender um Vaishnava ou uma Vaishnavi. Não é? Então, assim, a essência de todos os conselhos. Não existe nada que escape à perícia, à percepção espiritualmente científica de Srila Rupa Goswami. Porque ele é o objeto supremo da misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Então basta ler com atenção, basta ouvir com atenção o que ele está ensinando para nós. E que se nós seguirmos Vacho Vegan, Manasakro da Vegan, Jiva Vegan, Udarupasta Vegan, né? Se nós acatarmos todos os conselhos de Rupa Goswami, então a nossa vida espiritual vai ser assim como descer num barquinho correnteza do rio abaixo, né? Só mexer o leme aqui e ali para evitar uma pedra ou uma coisa assim, mas a correnteza vai nos levar, a correnteza fluida de Bhakti vai nos levar, né? Nesse rio que emana do coração de Rupa Goswami e vai dar no oceano infinito da misericórdia de Mahaprabhu, que retroalimenta o coração de Rupa Goswami, né? Porque assim, a gente também deve sempre ter em mente que Srila Rupa Goswami e seus textos sagrados, o Upadeshamrita, não são limitados à época em que nós estamos vivendo, século XXI, ou à época em que ele disponibilizou originalmente esse texto. Granta, Gaudiya Vaishnava Granta e Vaishnava, eles são membros fundamentais da Lila de Mahaprabhu. E se nós queremos entender alguma coisa, nós devemos orar aos pés de lótus desses grandes Vaishnavas, para nós também, eventualmente, integrarmos a Lila de Gauranga Mahaprabhu, sem a qual
a gente jamais poderá entender Radha Krishna Lila Braja Lila. Então assim, nós somos muito afortunados de estar seguindo o conselho dos nossos Gurudevas e estarmos estudando, pontuando esses conselhos de Srila Rupa Goswami segundo a luz imensa que Srila Gurudeva lança sobre eles. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahatau Nityananda Prabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Rupananda Bhuvag ki jai, Vanchakapa Tarubhascha Kripa Sindhu Devacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.